Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Marcos Santos Lima, que é médico do Serviço de Medicina Nuclear do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Ele fala sobre medicina nuclear no enfrentamento da Covid-19. Boa tarde, doutor Marcos. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, agradeço o convite. Doutor, tudo bem. Doutor, então, para a gente começar a nossa entrevista, e para quem está ouvindo, vendo em casa o Jornal da Rede Alesp de hoje, não entende muito o termo, para deixar bem claro o que é a medicina nuclear. Então, a medicina nuclear é uma especialidade médica que emprega materiais radioativos com finalidade diagnóstica e terapêutica. As quantidades de materiais radioativos empregados são mínimas e seu uso é bastante seguro. No caso da medicina nuclear diagnóstica, os radiofármacos são introduzidos no corpo do paciente por ingestão, inalação ou mesmo injeção. Tá? Então, é um método bastante seguro para fazer diversos tipos de exames. Como pode contribuir... desculpa. Como que a medicina nuclear pode contribuir no enfrentamento da pandemia da Covid-19? A medicina nuclear acaba sendo, os métodos mais utilizados são os métodos radiográficos, né? Então se usa muito mais raio-x, a gente vê uma aplicabilidade muito maior da tomografia computadorizada, que usa radiação X, radiografia, né? No caso da medicina nuclear, a gente vai usar radiofármacos. E a contribuição está mais no diagnóstico da embolia pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, que a gente tem percebido que tem aumentado ultimamente nos pacientes com quadro de infecção por SARS-CoV-2, Covid-19. Então, contribuiria nesse sentido do diagnóstico de embolia pulmonar. E, doutor, e qual é essa relação, então, da Covid-19 com a formação de coágulos? Né? Tira pra gente essa dúvida, até presta esse serviço para quem está ouvindo, vendo a gente, que às vezes escuta uma informação, mas não tem a certeza dela. Então, para que se forme um coágulo, tanto no sistema venoso, nos vasos, né, venosos, é necessário que haja uma irritação, né, no endotélio, que são aquela camada que reveste esses vasos. Então, a COVID, a infecção por SARS-CoV-2 tem aumentado essa irritação e daí há uma formação de trombo venoso. Por essa irritabilidade, acaba formando trombos nessa região. O que vai acontecer é que esses trombos, eles sofrem um desprendimento dos vasos periféricos e acaba caminhando, né, sendo levados, na verdade, pela corrente sanguínea para dentro da árvore pulmonar. E nesse momento o paciente vai ter, então, um quadro de dispneia, falta de ar, dor pleurítica, e eventualmente pode provocar infarto pulmonar e ele pode até provocar tosse com sangue. Então, a explicação maior é essa irritabilidade endotelial, levando então a esses estágios até provocar o tromboembolismo pulmonar. Algum tratamento ou exame de medicina nuclear foi suspenso durante a pandemia, doutor? Né? Qual que é a orientação para os pacientes que estão aí em tratamento? Na verdade, os exames, a medicina nuclear tem uma grande participação nos exames cardiológicos para avaliação de doença coronariana e também nos pacientes com câncer para avaliação de estadiamento da doença. Esses exames não teriam um impedimento em si durante a pandemia, porém os pacientes de maneira espontânea, né, houve uma retração da procura e sendo exames de grande importância para o tratamento, para a decisão clínica e terapêutica. Então não foi uma contraindicação médica, foi mesmo uma retração espontânea dos pacientes em procurar serviços hospitalares ou clínicos para a realização dos exames. Mas uma contraindicação não teria, porque exatamente são doenças bastante prevalentes, né, e com alto índice de mortalidade. Então teria que fazer os exames cardíacos para avaliação da coronária e os exames de PET-CT para avaliação dos tumores, né, se o tumor está espalhado ou se está numa região concentrada do corpo. Então esses exames não deveriam ser separados, mas os pacientes espontaneamente acabaram não indo às consultas, né, aos exames.
E como, doutor Marcos, estão acontecendo esses serviços de medicina nuclear aí no ICESP, né, que é o Instituto do Câncer aqui do estado de São Paulo? A gente sabe que o paciente ele não pode parar o seu tratamento, muitos deles ficam internados, passam pelo tratamento. Como que vocês se adequaram, então, por aí com esse momento de pandemia, para contar para a gente, para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento? Isso, então a orientação para os pacientes é que eles continuem vindo às consultas, continuem realizando os exames, eles são muito importantes para a decisão terapêutica, como falei anteriormente, e que o ambiente hospitalar, de fato, tem uma aglomeração natural, né, que a gente sabe que tem, mas estão tomando todos os cuidados e protocolos para que nenhum paciente que faça algum desses exames tenha contágio, ou a contaminação seja mínima. Então, a gente recomenda que os pacientes continuem vindo ao ICESP ou a outros hospitais, né, para realizar seus exames cardiológicos, da medicina nuclear, e os PET-CTs também da parte de medicina nuclear. Essa seria a orientação. E é importante a gente ressaltar, né, doutor Marcos, as pessoas, talvez desde o início da pandemia, ficam com esse receio. A gente vem falando muito aqui no Jornal da Rede Alesp dos pacientes já com algum tipo de doença pré-existente aí da pandemia, né, que continuem seus tratamentos, que continuem indo aos consultórios dentro da possibilidade, aos hospitais para os seus tratamentos, para reforçar que, né, Luciano, a pandemia ela não exclui as outras doenças. Exatamente. As pessoas estão um pouco receosas de ir para o hospital, né? Mas, assim, um tratamento de uma doença é algo extremamente importante e as pessoas devem continuar o tratamento, né, Júlia? Acho que é isso que você está falando pouco, né? É o que fica, né, doutor Marcos, também. Sem dúvida. Acho que essa orientação para todos os pacientes é de suma importância, porque são exames marcadores, né, de estágio da doença. E passando por um tempo sem realizá-los, você vai perdendo e pode complicar, né? A doença pode se complicar, sendo que você poderia intervir num momento mais precoce e onde você teria uma terapêutica mais adequada. Concordo plenamente com vocês. Que outras questões são importantes e são relevantes que o senhor destaca aí nesse momento aí de pandemia, de funcionamento dos hospitais, de continuidade dos exames, né? Dá uma conjuntura para a gente de outras questões que são importantes e relevantes nesse momento. Perfeito. Então, nos exames, a gente tem procurado fazer uma avaliação clínica do paciente, justamente porque ele vai adentrar a um equipamento que outros pacientes também vão acabar indo para o mesmo lugar. Então, a gente tem que ter uma preocupação, aqui no ICESP a gente tem uma preocupação de controle clínico, né, de avisar, e todo paciente com suspeita, a gente realiza uma tomografia, que a gente pode ter uma noção de como está o pulmão desse paciente. Os nossos aparelhos, em geral, são híbridos, eles têm tanto a parte radiológica quanto a parte da medicina nuclear acoplados, então a gente pode utilizar só o raio-x, né, no momento apropriado para avaliação de suspeita e orientação de como esse paciente deve seguir aqui dentro do hospital. De tal sorte a não causar, né, maior contaminação ou contágio entre os pacientes. Então isso é uma preocupação, acho que de todos os hospitais, né, de manter uma rotina de tal maneira que os pacientes suspeitos sejam direcionados já para uma área mais restrita. Acho que isso favorece os pacientes não ficarem tão preocupados, né, em vir ao hospital ou à clínica para a realização dos seus exames. Como é que está a situação agora, depois com essa flexibilização da pandemia? Mudou alguma coisa do começo da pandemia? As pessoas iam menos aos hospitais, elas estão indo mais para fazer o tratamento? Mudou alguma coisa? Mudou. De fato, hoje a gente tem uma busca muito maior dos exames, né? A gente tem as agendas estão completas e notamos nitidamente que os pacientes estão mais predispostos a sair de casa com toda essa orientação da mídia, está favorecendo eles procurarem mais os hospitais. Não tenho dúvida disso. A gente tem notado também uma queda, isso não científica, né, mas de percepção, que tem menos casos aparecendo aqui no hospital. Isso é uma constatação mais pessoal do que científica. Vivenciando o dia inteiro aqui na clínica, a gente percebe isso. A gente tem diagnosticado menos casos de Covid.
Perfeito. Esse é o Dr. Marcos Santos Lima, médico do Serviço de Medicina Nuclear lá do ICESP, contando desse momento também, desses vários aspectos que a gente fala de saúde, que a gente precisa prestar esse serviço, né, Luciano? Pois é. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp.